levantar suas mãos. Queria com as suas palavras você agradecesse a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade. Nós tivemos a oportunidade através dessa canção de expressar isso, mas eu queria com as suas palavras você agradecesse um pouco. Se você reconhece que bondade e misericórdia tem te acompanhado todos os dias, esse é o teu momento de fazer isso. Vamos agradecer ao Senhor, meu irmão. Senhor, obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Mesmo quando somos infiéis, você permanece fiel, porque você não pode negar a si mesmo. Obrigado, Senhor, pela essa bondade, essa fidelidade que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Nós temos desfrutado, Pai, ao acordar, ao deitar, Senhor. Oh, Pai, quando nós nos acordamos, quando nós nos deitamos para dormir, a tua bondade e a tua misericórdia está conosco. Você tem sido fiel, Senhor. Você tem sido fiel. Nós podemos agradecer por mais uma semana, desfrutando da sua bondade, desfrutando da sua fidelidade. Sabe, meu irmão, talvez você não esteja na condição que você desejaria estar hoje, mas eu queria te lembrar isso. Deus tem sido fiel para com você. Deus tem sido bom para com você e para comigo. A palavra do Senhor, ela é a verdade, e ela diz que bondade e misericórdia te acompanha e me acompanha todos os dias. Quando você se acorda, vai para o teu trabalho, vai para a tua escola, para a universidade, bondade e misericórdia está te acompanhando. Você sobe no carro, pega o ônibus, vai a pé, bondade e misericórdia está te acompanhando. Naquele ambiente do seu trabalho, da sua escola, bondade e misericórdia está lá. Quando você volta para a sua casa, meu irmão, em todo o percurso, bondade e misericórdia, proteção divina, favor de Deus sobre você. Como não reconhecer isso, meu irmão? Como não encher o meu coração de gratidão a Deus? Eu me lembro que o salmista diz: o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida? O que eu posso te dar, Senhor? Você tem sido bom. Você tem sido bom, você tem sido fiel. Obrigado por essa oportunidade de estar nesse lugar, Pai, para render graças a você por essa bondade. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos no Seu nome, para dar a você o nosso melhor, mas também para receber de você. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. Oh, Senhor, faça como você quer nessa noite. Estamos aqui, Senhor. Faça como você quer, alcance os nossos corações. Ministra aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Mais uma vez nós pedimos isso a você. Você é livre, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, gente. Graças a paz. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. No final a gente vai precisar de vocês novamente. Vocês estão prontos para o momento da palavra? Sabe, o momento de louvor é importante demais, mas também o momento da palavra também é importante. Também faz parte do culto. E eu gostaria que você, de fato, valorizasse essa sua vinda para cá. Você fez um investimento, assim como eu fiz um investimento. Você, no mínimo, tomou um banho para vir para a igreja. Olha, eu ouvi pelo menos 2 pessoas aí concordando comigo. Mesmo você fez um investimento, você tomou banho, se preparou, vestiu uma roupa, né? Você gastou gasolina, combustível, para vir para esse lugar, pegou alguma carona. Amém? Você investiu algo para estar nesse ambiente. Você sabe, meu irmão, e é desperdício da minha vida e da sua vida a gente não aproveitar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia fala que o Senhor prepara uma mesa diante de mim, diante de você, perante os nossos adversários. Existe uma mesa preparada pelo Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Amém? E nós
estamos dispostos, ou melhor, Deus está disposto a nos dar o que comer nessa mesa. Ela está disponível para mim e para você. Agora cabe a nós, irmãos, sentar nessa mesa e aproveitar. Então faça valer a pena a sua vinda para esse culto nessa noite. Faça valer a pena o investimento que você gastou para estar aqui nessa noite. Talvez você poderia estar em outro lugar nessa oportunidade, mas você decidiu estar aqui. Então já que você veio, então receba aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você pode dizer isso para alguém? Meu irmão, já que você veio, então receba. Diz assim para ela, é hoje. Não, você não diz com fé, diz assim com fé, meu irmão. Diga, ei, se prepara, porque é hoje. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você, mas de fato a gente precisa estar com esse ambiente desejoso, né, no nosso coração para receber a palavra, porque sabe, no momento da palavra o Senhor libera coisas para a minha vida e para a tua vida. E quanto eu fui acrescentado e sou acrescentado em momentos como esse, onde eu estou ouvindo uma palavra sendo ministrada e Deus lança ou libera algo, meu irmão, e aquilo cai no meu coração e produz vida, produz resultado. E eu creio que nessa noite não será diferente assim na sua vida. Se você acolher com mansidão a palavra que está sendo pregada a você nessa noite, eu quero te dizer, essa palavra ela vai produzir vida, vai produzir resultado em você. A Bíblia fala que quando Pedro ele foi até a casa de Cornélio e começou a ministrar para Cornélio, apresentar o evangelho para Cornélio, a Bíblia fala que quando Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas que estavam naquela casa. Não só na vida de Cornélio, mas em todas aquelas pessoas que estavam ali abertas para ouvir aquilo que Deus tinha através da vida de Pedro. E eu quero te dizer, meu irmão, eu creio demais nessa noite, enquanto eu ministro, enquanto eu prego a palavra do Senhor, algo sobre a sua vida caindo e te alcançando, amém? Mudando situações, mudando o quadro que talvez há anos você tenha pedido ao Senhor, orado e não tem tido resposta, o resultado. E eu creio que essa é a noite. Amém? É hoje. Aleluia. Glória. Abre por favor a tua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 26. E o tema dessa mensagem é confiando naquele que dá direção. Vou repetir, confiando naquele que dá direção. Posso ler Gênesis capítulo 6, ou 26, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora vai por favor lá para o versículo 12, do mesmo capítulo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Diga, o Senhor o abençoava. Versículo 13, e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Glória a Deus por essa palavra. Sabe, gente, o que nós acabamos de ler, essa passagem revela a confirmação da aliança que Deus tinha feito para Abraão, que através de Abraão, ele iria dar uma nação, que ele seria pai de multidões, e que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, e eu e você estamos incluídos nisso, amém? E Deus
firma essa aliança com Isaac, que é a descendência ou o filho de Abraão. E eu acho interessante porque o texto começa falando que naquela terra havia fome, e uma fome que superou a primeira fome que tinha acontecido naquela terra no tempo de Abraão. E naturalmente falando, meu irmão, pelo contexto histórico, o correto que Isaac deveria ter feito era o que fez seu pai quando a primeira fome veio sobre a terra. Abraão, ele desceu até o Egito para fugir da fome, porque naquele ambiente, naquela terra, estava tendo uma grande escassez de comida, e no Egito era a terra que havia condição de manter não só Abraão, mas toda a sua família, toda aquela riqueza que ele tinha. E Abraão, ele desceu até o Egito. E novamente o texto fala que essa fome sobreveio de novo àquela terra. E na mentalidade de Isaac vou fazer o que meu pai fez. Vou tomar a mesma decisão que o meu pai tomou, a mesma atitude, porque deu certo para ele, vai dar certo para mim. A bênção dele está sobre a minha vida. Assim como Deus liberou essa proteção para Abraão, meu pai, vai liberar para mim também. Vou descer para o Egito e lá vou escapar dessa fome e dessa escassez que está na terra. E algo que eu já aprendo de início nesse texto, meu irmão, que Deus ele tem um propósito para cada um. Apesar da promessa que havia sobre Abraão alcançar a vida de Isaac, mas Isaac precisava trilhar os seus mesmos caminhos. Deixa eu te dizer algo, o Senhor ele tem um plano e um projeto individual para cada um de nós. Sabe que nenhum de nós podemos tomar o plano e o propósito de Deus na vida do outro, porque cada um de nós temos um plano específico para manifestar, para tornar completo nessa terra. Na verdade, quando Deus te cria e me cria, Ele cria com esse plano. Ele prepara esse plano para a nossa vida. Sabe? E existe um caminho para ser trilhado dentro desse plano, dentro desse propósito. E Deus tinha um propósito na caminhada de Isaac, diferente daquilo que aconteceu na vida de Abraão. Abraão teve as suas próprias experiências, mas Isaac precisava ter as suas próprias experiências. Nós não podemos se basear, meu irmão, nas experiências dos outros. Eu creio nesse ano, meu irmão, coisas inéditas acontecendo na minha vida e na sua vida. E nós tendo as nossas próprias experiências. É bom, é gostoso ouvir o testemunho do nosso irmão e a gente vai continuar se alegrando por ele. Mas quantos desejam ter os seus próprios testemunhos? Quantos desejam continuar declarando e falando da bondade e da misericórdia de Deus na sua própria vida? Sabe, Isaac precisava entender isso, que o Senhor tinha um plano diferente, ou uma caminhada diferente da que seu pai seguiu nessa terra. E Deus diz a Isaac: Isaac, não desça para o Egito, permanece nessa terra. E eu acho interessante porque parece loucura. Talvez os especialistas da época chegassem para Isaac e dissessem: você está doido, esse não é o momento de investir. Você não está vendo a economia como está? Você não está vendo os rumores aí fora, político, econômico do nosso país? Quantos de nós temos ouvido relatos como esse? Que a coisa aparenta piorar cada vez mais. Mas eu quero te dizer, eu e você não dependemos da economia brasileira. Nós dependemos da economia do céu, meu irmão. Deus ainda pode fazer eu e você prosperar no meio do deserto. Aleluia. Eu acredito que a maioria daqui para o final vai crer nessa palavra. Deus pode fazer você prosperar em meio ao deserto. E eu torno a dizer isso para você porque parecia loucura para Isaac. Semear numa terra que a própria Bíblia, o próprio texto, a gente acabou de ler, que havia fome. Então, naturalmente falando, era loucura semear naquela terra. Era loucura lançar uma semente naquela terra. Ei, se você não percebeu, mas aconteceu algo inédito aqui. Uma terra que havia fome, naquele mesmo ano, o Senhor fez com que desse 100 vezes mais. Aleluia. Eu quero dizer isso para você nessa noite: se prepare para você plantar em meio a uma terra seca. Se você quer ter algo inédito na sua vida, você precisa aprender a dar algo inédito.
a lançar uma semente em meio a uma notícia diferente, contrária daquilo que a inspiração do Senhor está dando a você. Parecia loucura para Isaac, mas Isaac, no entanto, decidiu obedecer ao Senhor. Sabe, meu irmão, e essa loucura na vida de Isaac deu a ele a condição de experimentar algo inédito, sobrenatural de Deus na vida dele. Então Deus tem um plano na minha vida e na sua vida diferente, que muitas das vezes a gente pensa que é o mesmo. Porque fulano está prosperando, pegando esse lado, né, financeiro. Às vezes a gente olha alguém e diz, mas rapaz, fulano acertou a veia certa, ó. Ele investiu nisso e a coisa, deu certo, aconteceu. Mas não é a veia certa, meu irmão. Ou vamos dizer assim, a área certa do investimento. É a bênção de Deus na vida daquela pessoa, carregada de uma atitude de obediência àquela direção que Deus dá. Porque não tem como eu e você desfrutarmos da bênção do Senhor se não decidimos em obedecer a Deus. E dentro desse ambiente de confiar naquele que conduz em meio às direções dele, vai requerer de mim e de você a obediência. E o problema é que muitas das vezes a gente quer que Deus abençoe os nossos caminhos, em vez de a gente seguir os caminhos dele que já está abençoado. Nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e dizer, Senhor, abençoa. Senhor, vem cá e abençoa o meu propósito, o meu projeto. Olha, está aqui meu projeto, Senhor. E muitas das vezes a gente não consulta aquele projeto ao Senhor, não coloca diante dele. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Esse é o propósito da minha existência? É isso que o Senhor deseja? Sabe, a vida do cristão, ela precisa ser banhada em oração. Tudo que eu e você formos fazer, meu irmão, a gente precisa consultar a Deus. Porque, afinal de contas, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele não é só o teu Senhor, Ele é também o seu... Ele não é só o teu Salvador, Ele é também o teu Senhor. Isso implica obediência. Obediência aos comandos. Isaac, ele só desfrutou dessa colheita sobrenatural na vida dele, porque ele obedeceu, ele permaneceu naquela cidade. E se você for ler todo o contexto, a Bíblia fala que Deus abençoou ele, fez ele prosperar, ele se tornou um homem grande, grandíssimo, poderoso em riqueza, e as pessoas daquela região começaram a ter inveja dele, começou a se levantar contra ele. Havia poços cavados lá, onde ele pegava água, aqueles habitantes começaram a entulhar os poços, prejudicar a vida de Isaac. Mas, no entanto, ele se manteve fiel, ele se manteve obediente. E eu quero gastar um pouquinho mesmo em obediência a Deus, porque de fato, essa é a porta que vai fazer com que eu e você avancemos para aquilo que o Senhor tem como plano, como direção, como propósito para mim e para você. Se nós não entendemos que esse caminho de obediência é um caminho seguro, meu irmão, porque vai requerer de fato a gente abrir mão de algumas coisas, como medo, como dúvida. Esses são os inimigos da obediência. Será que vai dar certo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Parece loucura. Rapaz, será mesmo? É melhor eu seguir aquilo que já deu certo para o meu pai. Deu certo para ele, então vai dar certo para mim. Será mesmo? A dúvida e o medo, eles são inimigos da obediência. Sempre vai querer tirar eu e você daquele lugar de obedecer a Deus. E a obediência, ele implica ou caminha junto na confiança. Quando você de fato confia. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 5 e 6, a Bíblia fala, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se tem alguma vereda torta, meu irmão, o Senhor vai endireitar. Mas para isso existe um posicionamento meu e seu, confiar em Deus. Confiar naquele que dá direção. Confiar naquele que dá direção para você e para mim. Porque, cantamos agora há pouco, Deus tem sido fiel.
Ele é fiel em todo o tempo, meu irmão. No tempo de abundância, no tempo de escassez. Se a doença bateu na tua porta ou na minha porta, Deus continua sendo fiel. Na saúde, na doença, parece os votos de casamento, mas é assim mesmo. Na alegria ou na tristeza, Deus tem sido fiel. Aleluia. Participando de um banquete, de uma festa, ou em um momento de luto, Deus não deixou de ser fiel. Deus continua sendo fiel. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus nunca muda. Ele permanece o mesmo. Então nós precisamos confiar nele. Precisamos confiar no Senhor. Abre, por favor, tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15. Ao 15 diz assim: Eia, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Olha, você que diz, amanhã a gente vai a tal cidade, a gente vai comprar tal coisa, ali a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai se divertir. Ei, você que está dizendo isso, o que é a tua vida? É como um vapor que some. Antes você deveria dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se esse é o plano de Deus para a minha vida, eu irei fazer. Agora, como eu falei agora há pouco, meu irmão, às vezes a gente está seguindo os nossos planos e pedindo a Deus, Senhor, vem cá, me abençoa. Senhor, vem cá e me abençoa. Você e eu precisamos entender que você e Deus é diferente de Deus e você. Existe uma grande diferença aí. Às vezes as pessoas querem Deus com ela. Deus fazendo parte daquilo que ela tomou como decisão para a vida dela, daquilo que ela planejou. E eu não estou falando aqui que nós não podemos planejar. Meu irmão, Deus abençoa, sabe? Mas em primeiro lugar a gente precisa fazer como o Tiago disse. Se Deus quiser, se essa é a vontade do Senhor, eu estou disposto a seguir isso. Isaac, ele estava disposto a obedecer uma direção que o pai dele tinha tomado. Mas, no entanto, ele decidiu, acima de tudo, não só seguir um ensinamento que o pai dele tinha, mas seguir um comando que Deus tinha dado para ele. Permaneça em Gerar. Eu não sei qual é o Gerar que você tem vivido ou está passando nesse tempo. Mas eu quero te dizer, o Senhor está dizendo para você, permaneça em Gerar. Permaneça firme naquilo que eu já coloquei no teu coração. Daquilo que eu já te dei como direção, como visão, como plano, projeto. Porque é nesse lugar, meu irmão, que Deus vai fazer você prosperar. Sabe, alguns pensam, eu tenho que ir para os Estados Unidos, porque lá é uma terra próspera. Lá Deus vai me abençoar. Ei, se o Senhor quiser, Deus pode te fazer prosperar lá em Cochichola, se o Senhor quiser. Deus pode te abençoar, manifestar a sua proteção, a sua provisão, o seu cuidado, o seu favor, o seu amor sobre você, nesse ambiente, meu irmão, nesse lugar de obediência, se o Senhor quiser. Então, para seguir aquele que dá direção, confiar naquele que dá direção, nós precisamos aprender a obedecer. E lembra, sempre os inimigos da obediência vai se levantar. Dúvida, medo, insegurança. Mas será que Isaac não passou por isso? Como a gente leu, com certeza, medo deve ter tentado subir ao seu coração, insegurança, diante daquela realidade que estava proposta aos seus olhos, do que ele estava vendo, mas no entanto, ele permaneceu fiel.
a direção que o Senhor tinha dado. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, você não precisa abrir, mas a palavra diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Há caminhos que para a minha vida e para a tua vida parece direito. A gente está trilhando aquele caminho e parece certo, parece correto. Mas o fim daquele caminho, meu irmão, é um caminho de morte. Por isso que é tão importante a gente confiar naquele que dá a direção. Confiar naquele que dá a direção certa. E como a gente leu Provérbios 3, ou melhor, como eu citei em Provérbios 3, a Bíblia fala que ele endireita as veredas. Se há um caminho de morte preparado para a minha vida e para a tua vida, o Senhor tem um caminho de vida. O Senhor tem um caminho de paz, o Senhor tem um caminho de proteção. Para você e para mim. Aleluia! Oh glória! E essa obediência, de fato, meu irmão, vai requerer de mim, de você, largarmos algumas coisas. Aprender a largar coisas que tanto afetam a nossa comunhão com o Senhor. E as pessoas, elas pensam que, porque eu tenho ido para a igreja, eu tenho ouvido uma palavra, a bênção do Senhor está sobre a minha vida e vai me fazer desfrutar dela em todo o meu caminho. Isso é uma verdade, mas também existem atitudes minhas e suas para que essa bênção continue operando. Né? Precisa-se e requer mesmo a gente largar alguns comportamentos, algumas decisões que eu e você já deveríamos ter tomado. Deus, ele não compactua com o pecado. Eu quero te lembrar disso. E às vezes as pessoas querem continuar vivendo do seu jeito. Continuar vivendo com uma vida de todo jeito. Se assim você me entende. E querendo ter a bênção do Senhor. Querendo ainda desfrutar dessa bondade, dessa fidelidade do Senhor. Sabe, o texto fala que Deus, ele é fiel. Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Mas Deus, ele permanece fiel a seus princípios, a sua palavra. Quando eu e você nos colocamos diante desses princípios, obedecendo a sua palavra, meu irmão, essa fidelidade nos alcança. Essa fidelidade nos acompanha assim. Então requer de mim e de você um compromisso em obedecer a palavra do Senhor. Lá em João, no capítulo 14, versículo 21, Jesus, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Se você tem os mandamentos do Senhor e você o guarda, Jesus está dizendo: esse é amado do meu Pai, eu também vou amá-lo e vou me manifestar a ele. Sabe, todas as vezes quando eu leio esse texto, algo mexe comigo, em pensar que Jesus, ele está dando uma promessa, quando alguém guarda os seus mandamentos. E essa palavra aqui, guardar, não está significando você pegar o mandamento escrito, botar debaixo do seu braço, colocar lá na sua gaveta, no lugar mais escondido, né, que ninguém vai achar. Não está retratando acerca disso. Esse guardar implica em obedecer, em praticar aquilo que foi ensinado por ele. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é amado do meu Pai, e eu também o amarei e vou me manifestar a ele. Sabe, quando Jesus, ele estava presente em um ambiente, aquele ambiente era afetado. Havia curas, havia libertação, havia provisão, havia manifestação da bondade, pessoas eram libertas de pecado, havia novo nascimento, e o Senhor está dizendo: se você e eu guardarmos os seus mandamentos, ele vai se manifestar, ele vai se fazer presente. Então tudo aquilo que Jesus fazia fisicamente em um lugar, ele vai fazer. Eu não sei se você já entendeu isso, mas esse ambiente é um ambiente propício para ele se manifestar. Porque aqui tem pessoas que estão amando ou estão guardando os seus mandamentos. Amém, gente? Então se prepare mesmo, porque
coisas vão acontecer na sua vida daqui para o final, eu creio nisso. Oh, glória! E quantas pessoas, se a gente fosse relatar, eu anotei algumas pessoas aqui, que tiveram de fato esse ímpeto em obedecer, em confiar naquele que estava dando direção, por mais que a direção fosse contrária à sua mente, por mais que parecesse loucura, mas seguiu o plano, seguiu aquela direção louca que estava sendo dada naquele momento. Pedro foi um homem desse, que quando Jesus chega para ele, sobe no barco dele, começa a pregar a palavra, depois chega para Pedro e diz, olha, me dá alguma coisa. Ele disse, não tenho nada, a gente passou a noite toda pescando e não tivemos nada, não conseguimos pescar nada. E Jesus disse, olha, lança novamente a rede. Parecia loucura, por quê? Porque para Pedro, que era profissional na pesca, aquele momento, aquela hora não era a hora correta de pescar. Os pescadores, eles saíam durante a noite. Era o momento mais fácil de poder pescar. Não me pergunta por quê, que eu não sei. Mas eu acho que os peixes sobem até a superfície das águas para poder comer, não sei. Algo desse tipo. Mas geralmente os pescadores opinam em pescar à noite. Mas foi durante o dia que Jesus disse, olha, lança a rede. Parecia loucura, mas Pedro disse, olha, sobre a tua palavra, a gente passou a noite toda, não pescou nada, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Porque você está dizendo isso, eu vou obedecer. E o que é que aconteceu? Algo inédito. Uma pesca sobrenatural. Ele pôde desfrutar. Outro momento, algumas pessoas chegam para Pedro e dizem, olha Pedro, teu mestre, ele não paga imposto? Pedro ficou com aquilo na cabeça, voltou para casa, chegou para Jesus, não disse nada, e Jesus disse, Pedro, o que é lícito? De quem se cobra imposto? Os reis? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro olha para Jesus e disse, dos estrangeiros. Aí Jesus diz algo para Pedro, olha, para que eles não se escandalizam, pega a tua vara, não vai mais pescar de rede não, pega a tua vara, lança nas águas, e o primeiro peixe que tu pescar, vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. Tu tira aquela moeda e paga o meu imposto e paga o teu também. Meu irmão, deixa eu te dizer algo poderoso aqui. Essa experiência que Pedro teve, Jesus, ele poderia dizer, olha, paga o meu imposto, porque afinal de contas eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Jesus estava dizendo, olha, em outras palavras, eu tenho um compromisso comigo, mas também tenho um compromisso contigo. Paga o meu imposto e paga o teu imposto. Nesse ambiente de confiar naquele que dá direção, meu irmão, pode ter certeza, você e eu iremos desfrutar da provisão do Senhor, do cuidado dEle, do favor dEle, da abundância que Deus tem para nós. Aleluia, por mais que pareça loucura, mas vale a pena confiar naquele que dá direção. Vale a pena, meu irmão, confiar naquele que dá direção. Você e eu não queremos sair no prejuízo em poder confiar naquele que dá direção. Aleluia, outro homem chamado Eliseu. Os filhos dos profetas, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, chega para Eliseu e diz, olha, meu senhor, a gente está morando numa casa tão pequena, está apertado aqui, nos permita ir até o Rio Jordão para a gente poder cortar árvores e construir e aumentar essa casa, porque tem muita gente aqui morando num canto pequeno. E Eliseu permite que eles vão até o Rio Jordão e aqueles filhos dos profetas começam a cortar as árvores. E um daqueles homens, sem querer, deixa um machado cair dentro do rio. E ele grita, ah, meu senhor, era emprestado. Aquele machado que ele deixou cair dentro do rio, era emprestado. Eliseu chega e pergunta para ele, aonde foi que caiu? Se para você, meu irmão, o que eu estou citando, depois você pode conferir lá em 2 Reis, no capítulo 6. Não parecer loucura, mas o que era normal para Eliseu? Onde foi que caiu? Se Eliseu soubesse mergulhar, ele ia dar um frecheiro para procurar aquele machado. Talvez seria o que eu e você fizéssemos. Mas Eliseu diz, aonde foi que caiu? E ele aponta o lugar, Eliseu pega um galho
e joga naquele mesmo lugar. E o que é que acontece? O machado flutua. Parece loucura ou não? O machado flutuou, meu irmão. Um pedaço de ferro pesado flutuou. Algo inédito aconteceu. Aleluia. Eu creio nesse tempo, nesse ano, porque Deus liberou essa palavra para nós como igreja. O ano do inédito, meu irmão, coisas inéditas acontecendo na sua vida. Você e eu desfrutamos. E daqui para terminar esse ano, você vai se abusar muito em ouvir isso. Coisas inéditas na tua vida. Eu vou dizer de novo, coisas inéditas na sua vida, meu irmão. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Esse é o ano do inédito. Esse é o ano onde Deus vai fazer você e eu experimentarmos coisas que nunca a gente experimentou antes. Experiência sobrenatural. O teu ouvido ouvindo aquilo que você jamais ouviu da parte de Deus. Os teus olhos podendo enxergar aquilo que você nunca enxergou da parte do Senhor. Deus te dando direção. E você aprendendo a confiar naquele que dá direção. Aleluia! Você está sendo abençoado com essa palavra? E sabe, por que Deus ele fez com que esse machado flutuasse? Será que era pelo fato daquele machado ser emprestado e aquele machado era valioso? Não era por causa do machado, era por causa da pessoa, era por causa daquele homem. Aleluia. Deus ele vai manifestar coisas na sua vida e na minha vida, é por causa de você mesmo, é porque Ele te ama, é porque Ele ama você, meu irmão, que o milagre vai acontecer. Oh glória! E apesar desse cenário, que muitas das vezes a gente se depara, um cenário desanimador, um cenário que muitas das vezes nos coloca inseguro, desconfiado, mas sempre Deus vai requerer de mim e de você esse ato de fé, esse ato de pisar sem ver o chão. Parece loucura, mas foi isso que Pedro também experimentou. Quando ele caminhou sobre as águas, o que é que garantia para Pedro, meu irmão, que aquelas águas iam suportar o peso dele? O que garantia para Pedro foi aquela palavra liberada, foi aquela palavra dita, que sustentou a caminhada de Pedro. Por um certo momento é verdade, mas foi aquela palavra. E esses ambientes é um ambiente propício mesmo, onde Deus dá uma palavra para você específica. Onde enquanto eu estou ministrando, alguém está ministrando aqui, o Senhor libera algo sobre a tua vida e diz a você, olha, assim e assim. E você diz, obrigado Senhor, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando. Nós podemos sim, meu irmão, experimentar do inédito do Senhor, quando aprendermos a confiar naquele que dá direção. Deus ele te dá direção, Deus ele me dá direção. Agora, que essa noite eu e você possamos tomar uma decisão, diante dessa direção que Deus me dá. O Senhor diz, olha, eis que diante de você estão dois caminhos, o caminho de morte e o caminho de vida. E eu estou te dando a direção. Segue o caminho de vida. Diante dessa direção que o Senhor nos dá, cabe a mim e a você tomar essa importante decisão. Qual desses dois caminhos? A vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. E como eu falei, isso vai requerer bastante. A gente largar algumas coisas. Largar alguns pecados de estimação que há anos a gente tem sustentado. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo vindo para a igreja, mas a gente continua com aquele mesmo problema, segurado, agarrado. E eu creio nessa noite, sendo esse divisor de águas na sua vida, você tomando essa importante decisão, diante dessa direção que o Senhor está dando.
mostrando para você e para mim, existem dois caminhos. O caminho onde você vai se basear no seu próprio entendimento, vai se apoiar no seu próprio entendimento, na força do seu braço, no seu intelecto, no seu conhecimento, ou no caminho que você vai deixar tudo isso de lado, para seguir tão somente a decisão do Senhor, para seguir tão somente a direção que Deus está dando a você. Por quê? Porque vale a pena confiar naquele que dá direção. Citei para você algumas pessoas, milagres aconteceram, sobrenatural aconteceu, algo inédito aconteceu, tão somente por confiar na direção que Deus estava dando para ela. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. É tempo de você tomar essa decisão. Até quando? Até quando você vai continuar vindo para a igreja e permanecendo do mesmo jeito? E não vai embora ainda não, tá bom? Deus está falando com você. Até quando você vai permanecer do mesmo jeito? Eu querendo manifestar algo na sua vida, eu querendo proporcionar para você uma mudança dentro da sua casa, e você continua do mesmo jeito. Às vezes a gente quer que Deus fale algo novo, enquanto a gente não obedeceu aquilo que Ele já falou lá atrás. Se você for ver a vida de Abraão, Deus fala para Abraão, dá uma promessa para ele: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar naquele lugar. A instrução de Deus era clara, a direção de Deus para a vida de Abraão era clara: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, deixa toda a tua família aí, vai sozinho. O que é que Abraão fez? Obedeceu? Obedeceu em parte. E obediência em parte, meu irmão, não é obediência. Obedecer pela metade não é obediência. Por que Abraão obedeceu pela metade? Porque Abraão carrega Ló com ele. Olhou para Ló, seu primo, um guri, sem pai, já tinha perdido o pai. Ficou com pena deles, não tem ninguém para cuidar desse cara. Vamos embora, Ló, vem comigo. Carregou Ló. Lá na frente, Abraão precisa se separar de Ló. E aí novamente você vai ver Deus falando com Abraão. Depois que Abraão se separa de Ló, Deus volta a falar com Abraão. Por quê? Porque a direção que Deus tinha dado lá atrás era clara: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão decidiu obedecer, carregou Ló, foi uma obediência pela metade. E essa obediência pela metade, meu irmão, na minha vida e na sua vida, vai implicar em Deus ficar aguardando a gente deixar Ló. E às vezes você se converteu, você mudou de vida, e glória a Deus por isso. Está na igreja, estou ouvindo a palavra, Deus está me abençoando, e você está com expectativa de Deus falar algo novo. E Deus está dizendo para você nessa noite: ei, é tempo de se afastar de Ló. É tempo de você deixar Ló de lado. O que é que Abraão fez? Chama Ló e diz: olha, Ló, vem cá, a gente precisa, cara, não dá mais para a gente continuar. Faz o seguinte, escolhe aí, ó. Escolhe toda essa terra aí. O que é que você quer? Você vai para um lado, o lado que você escolher, eu vou para o outro. Talvez nessa noite você precisa fazer isso. Deixar Ló de lado. Deixar algo que você decidiu carregar junto, diante daquela instrução que Deus deu para você, diante daquela direção que Deus deu para você, e você insistiu em carregar Ló. Hoje é uma noite de você abandonar Ló. Amém? Nós precisamos, meu irmão, aprender a confiar naquele que dá a direção. Porque vale a pena. Vale a pena. Até quando eu e você iremos andar nos nossos próprios caminhos? Sabe, a gente ministra lá para os adolescentes: antes de seguir uma profissão, não procura aquela que está em alta. Não procura um curso que esse está dando mais dinheiro. É porque é o momento. Não procura uma profissão pelo
a remuneração que aquela profissão vai te dar. Mas procura uma profissão que ela esteja incluída no plano e no propósito que Deus tem para você. Tudo que eu e você formos fazer, quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória dele. Aleluia. Amém, gente? Aleluia. Que nessa noite nós possamos tomar essa decisão mesmo, de confiar naquele que dá direção. E essa confiança requer de mim e de você obediência. Aleluia. Você pode ficar de pé? Eu queria orar pela sua vida. O grupo de louvor pode vir, por favor. Você pode fechar seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu preguei a sua palavra. E assim como você ministrou o meu coração, eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar algumas decisões na sua vida tão importantes, tão decisivas, Senhor, que vai afetar de uma forma tão forte o seu futuro. E eu oro por você deixando o seu plano claro para a vida de cada um, Senhor. Eu oro para que você manifeste a sua direção, Senhor, deixando claro como a água cristalina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que nessa noite nós possamos confiar em você, porque você é aquele que dá direção, você é aquele que guia em meio ao deserto. E eu oro, Senhor, por corações desejosos, corações decididos firmemente, Senhor, em cumprir com o seu plano, em cumprir com o seu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria fazer um convite para você que está aqui nesse lugar e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de tomar essa importante decisão. Você levantasse a sua mão. Se você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e como eu falei, Ele precisa ser o teu Senhor e o teu Salvador. Se você está aqui e ainda não confessou Jesus publicamente, eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você diga, mas eu já tenho Deus no meu coração. Pronto, primeiro passo. A Bíblia fala que você precisa crer com o coração e falar com a sua boca. Se você me diz que tem Deus no seu coração, pronto, você está crendo com o coração. Só precisa agora confessar. Mas eu tenho vergonha de ir aí na frente. Não vai arrancar nenhum pedaço seu. A gente simplesmente vai te direcionar para uma sala ali para orar por você. Então tem alguém nessa noite que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Ou talvez você esteja afastado, distante dos caminhos do Senhor. Você gostaria de, nessa noite, reatar essa aliança? Todo mundo salvo? Todo mundo salvo, gente? Todo mundo tem certeza de salvação? Glória a Deus por isso. Tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas? É para você. Presente de Deus, revestimento. Todo mundo batizado, cheio do Espírito. Alguém com alguma dor ou enfermidade gostaria de oração para cura? Todo mundo curado? Sarado? Amém. Antes, eu queria que a gente adorasse um pouquinho, mas antes disso eu queria que você, ainda de pé, abrisse a sua Bíblia lá em Romanos. Eu vou estar encerrando e fechando com isso. Me veio esse texto agora. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu plano. Deus tem um plano para você. E todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Amém? A gente pode adorar um pouquinho o Senhor? Aleluia. Glória a Deus.